No verão de 1904, Nova York estava cheia de escândalos. O milionário John Platt acusou Hannah Elias, uma mulher negra reclusa com um passado sombrio, de chantageá-lo de um total de $685 mil, quase 30 milhões hoje. Isso fez de Elias, sem dúvida, a mulher negra mais rica e infame dos Estados Unidos. Junte-se a mim enquanto exploramos a história dela. A data exata de nascimento de Hannah Elias é desconhecida, mas ela nasceu na Filadélfia em 1865, o ano em que a Guerra Civil Americana terminou. O pai dela, Charles Elias, era cozinheiro, fornecedor de alimentos e casado com Mary Elias. Charles era de ascendência mista afro-americana e nativo-americana. E a mãe de Hannah, Mary, também era bem clara. Isso resultou em Hannah ter a pele mais clara, o que influenciou sua vida depois. Como veremos, Hannah cresceu em uma casa muito grande. Ela era uma dos 9 filhos de seus pais. Eles moravam no que na época era considerado o bairro mais rico da cidade para afro-americanos. Embora o tamanho da família significasse que mesmo Charles, tendo uma boa renda, eles estavam longe de serem ricos. Ainda assim, a família era bem vista e subia constantemente na escala socioeconômica. Charles acabou mudando todos para uma casa maior, onde passaram a viver em uma área ao lado de advogados da Filadélfia e dos principais empresários negros. Ela e os irmãos estudaram em escola pública e tiveram boa educação. Além disso, não sabemos muito sobre a criação de Hannah. A história de Hannah realmente começa em 1884, quando sua irmã Hattie se casou e ela tinha cerca de 19 anos. Antes do casamento, Hannah havia começado a trabalhar na casa de uma mulher rica do norte da Filadélfia. Depois, descobriu-se que, antes do casamento da irmã, Hannah decidiu pegar emprestado um vestido caro do guarda-roupa da patroa. No casamento de Hattie, muitos elogiaram o belo e elaborado vestido de Hannah. Ela foi, para citar um dos presentes, a bela da noite, mas as coisas não terminaram aí. Talvez Hannah pretendesse devolver o vestido de onde o havia pegado e esperasse que suas ações simplesmente passassem completamente despercebidas. No entanto, alguns dias depois, antes que ela voltasse ao trabalho, policiais apareceram na residência de Elias e prenderam Hannah. O empregador dela percebeu que o vestido estava faltando e concluiu que só podia ter sido Hannah quem o pegou. Esses eram tempos em que os afro-americanos não tinham exatamente um processo legal amplo nos Estados Unidos, caso fossem suspeitos de cometer um crime contra uma pessoa branca. Naquela mesma noite, Hannah foi rapidamente levada a um tribunal e considerada culpada de roubo. Ela foi condenada a 4 meses na prisão de Moyamensing, na Filadélfia. Lá, ela ficou confinada em uma ala com cerca de 40 outras mulheres. O restante da prisão era ocupado por homens, muitos deles ali por crimes violentos e indescritíveis. Ela cumpriria os 4 meses completos de sua sentença ali, e foi nesse momento que sua vida tomaria um rumo sombrio. O contato precoce de Hannah com o crime marcou sua vida. Quando ela cumpriu sua sentença e tentou voltar para casa, o pai dela não permitiu que ela morasse com o resto da família novamente. Sem dinheiro e moradia, ela foi ao norte, para Nova York. Lá, ela logo passou a se sustentar da única forma que conhecia. Em pouco tempo, ela se tornou prostituta. Isso foi no bairro Tenderloin da cidade, uma parte de Nova York que tinha muitos hotéis e onde as mulheres de prazer se reuniam à noite. Não foi um começo fácil aqui para Hannah. Ela ficou grávida em 1885 e deu à luz uma filha chamada Clara no início de 1886, que ela colocou para adoção. Pouco tempo depois, ela foi levada aos tribunais por prostituição e foi condenada a 1 mês de prisão na Ilha Roosevelt, no East River. Hannah saiu em pouco tempo e rapidamente ficou mais esperta sobre como conduzia seus assuntos. Ela também começou a afirmar que era cubana por causa do seu tom de pele mais claro. Logo, Hannah ganhava o bastante para alugar um lugar e se sustentar mantendo essa rotina por anos. Ela se tornou tão bem-sucedida que começou a ganhar muito dinheiro extra e comprou propriedades que alugava para complementar o que ganhava. Muitas dessas propriedades estavam no Uptown Manhattan, ao norte do Central Park, perto do atual Harlem.
Ainda não era uma comunidade afro-americana e muitas famílias tradicionais de Nova York ainda moravam no antigo assentamento holandês. No século XVII, Hannah dividia seu tempo entre Manhattan e uma casa de praia em Far Rockaway, perto de Atlantic Beach, Long Island, ainda no distrito de Queens. No início dos anos 1900, ela vivia com luxo, servida por empregada, mordomo e vários funcionários. Mas os boatos sobre sua fortuna estavam ficando cada vez mais fortes, e logo, a verdade por trás de sua riqueza explodiria em um dos maiores escândalos de Nova York. Pouco depois de se mudar para Nova York em 1885, Hannah recebeu a visita de John R. Platt. Ele era um empresário bem-sucedido de Nova York, com pouco mais de 60 anos. Nascido em 1820, fez fortuna vendendo vidro plano. A primeira visita virou contato frequente após Platt reencontrar Elias em Manhattan em 1887, muito antes dos celulares ou da comunicação moderna, quando as mulheres do distrito de Tenderloin frequentemente se mudavam para evitar batidas policiais. Hannah e seu amante encontraram uma maneira secreta de manter contato, assim como muitos outros. Usando os nomes Bessie e Popper, eles colocavam anúncios codificados na seção de classificados de um jornal de Nova York. Mensagens que revelavam onde eles estariam a cada noite. As noites de Hannah e John não foram passageiras. O caso secreto deles durou anos. John Platt era um homem casado e uma figura conhecida em Nova York. Discrição era essencial, e ele valorizava o fato de Hannah ser muito reservada. Platt logo começou a lhe dar dinheiro. Muito dinheiro. Mais tarde, relatos sugerem que ele começou a dar a ela entre $2.000 e $6.000 por mês, o equivalente a entre $70.000 e $210.000 nos dias de hoje. Ele também a aconselhou a usar o dinheiro para comprar propriedades e ações. Não demorou muito para que ela ficasse rica, tornando-se eventualmente uma das mulheres mais ricas do mundo, talvez a mulher negra mais rica dos Estados Unidos. Hannah, orientada por John Platt, investiu em uma casa próxima à família dele e passou a alugar quartos. Em 1895, certa noite, Platt, um inquilino, veio visitar. Cornélio Williams, um homem negro que morava lá na época, atendeu à porta irritado. Quando Platt, como Senhor Verde, perguntou se havia alguém em casa, Williams fechou a porta na cara dele. Depois, ele perguntou a uma empregada quem era o homem e ela respondeu que era o Senhor Verde. Algumas semanas depois, Elias expulsou Williams de casa. Ele ficou obcecado por ela e a expulsão o abalou muito. Convencido de que o misterioso Sr. Green era o culpado, ele saiu furioso e jurou que se vingaria. 8 anos depois, numa tarde fria de novembro de 1903, Andrew Haswell Green, o gênio por trás do Central Park e da Biblioteca Pública de Nova York, voltava para casa após um almoço em família. Quando se aproximava dos degraus de sua casa, Cornelius Williams estava esperando, paranoico, delirante e ainda obcecado. Confundindo Green com Platt, Williams sacou um revólver e atirou. Green caiu onde estava sem nunca saber que se tornaria a vítima trágica de uma vingança que não tinha nada a ver com ele. Cornelius Williams foi julgado, considerado insano, e passou o resto da vida em um asilo para doentes mentais. Em 1890, Hannah casou-se com o ferroviário afro-americano Christopher Smith. Mas, apesar desse casamento, o relacionamento dela com Platt continuou. Smith foi embora em 1897, alegando que o relacionamento da esposa com Platt era intolerável. Para silenciar Smith, John pagou secretamente os problemas legais e deu mais dinheiro a Hannah para manter tudo oculto. Nessa época, a esposa de Platt já havia falecido e ele logo comprou para Hannah uma bela casa geminada perto do Central Park para vê-la mais vezes. Mas com o passar dos anos, Platt ficou inquieto. Culpa, ganância ou medo, algo se retorcia dentro deles. E quando ele finalmente perdeu o controle, o segredo apaixonado deles, o romance, explodiria em um dos escândalos mais selvagens que Nova York já tinha visto. O relacionamento de Hannah com Platt só é conhecido hoje devido aos eventos extraordinários iniciados no verão de 1904.
Na época, Platt processou Hannah, acusando-a de extorquir muito dinheiro ao longo dos anos para esconder sua primeira visita. Com o tempo, o valor envolvido tornou-se impressionante. Platt afirmou que, ao todo, Hannah o havia chantageado em pouco mais de 685 mil dólares. Calcular o valor histórico do dinheiro é complicado, especialmente em longos períodos com economias em mudança. Ainda assim, podemos concluir que o valor neste caso é aproximadamente equivalente a 30 milhões de dólares hoje. A grande quantia de dinheiro atraiu a atenção dos nova-iorquinos, e por meses os jornais relataram com entusiasmo cada reviravolta do caso. Platt apresentou uma desculpa curiosa para explicar como se envolveu com Elias pela primeira vez. Ele insistiu que não tinha ido vê-la como uma mulher de prazer. Não, segundo ele, tudo começou no final da década de 1880, quando supostamente entrou por acaso em um salão de massagem. Ela foi apenas procurando alívio por um forte caso de reumatismo, não por nada mais íntimo. Ele então afirmou que a visitou novamente na década de 1890 e começou a ajudá-la financeiramente para montar uma pensão. Então, de acordo com Paulo Platt, ele se tornou a vítima involuntária da maldade dela. Hannah, segundo ele, começou a chantageá-lo. Se parasse de lhe dar muito dinheiro, ela ameaçava contar à família dele. Por muitos anos, ele vinha visitando-a para noites de paixão. Platt, membro destacado da comunidade empresarial de Nova York, teve sua denúncia tratada com seriedade pela polícia. Hannah não quis colaborar, porém. Quando a polícia a procurou pela primeira vez, ela se recusou a ir para o interrogatório. Então, eles invadiram sua casa e apreenderam tudo o que conseguiram encontrar, que achavam que poderia estar relacionado ao caso. Ela foi levada para a prisão Tombs, no sul de Manhattan, um lugar notoriamente sombrio e hostil. Hannah passou vários dias tensos atrás das frias paredes da prisão, mas então, em uma reviravolta surpreendente, ela foi subitamente libertada. Os investigadores concluíram que não havia provas para sustentar a alegação de que Hannah o chantageou. Apesar dos valores impressionantes, Platt entregava o dinheiro de boa vontade todos os anos. Nas semanas seguintes, ficou claro que Platt iniciara o caso sem muita convicção. A pressão real veio da família. Quando souberam da fortuna que ele entregou em silêncio, ele entrou em pânico. O que eles achavam que seria uma herança enorme praticamente havia desaparecido, e eles queriam alguém para culpar. Depois que Platt retirou as acusações, quando a polícia não encontrou nada que a sustentasse, a família dele resolveu agir por conta própria, levando Hannah ao Tribunal Civil para tentar recuperar o dinheiro. Mas assim como antes, eles não conseguiram nada. Em 1905, a história perdeu força, e Hannah foi inocentada. Todo o episódio foi estranho e demonstrou a política racial de Nova York no início do século XX. Por exemplo, os jornais, ao cobrirem a história, pareciam mais interessados na origem racial de Hannah do que no próprio caso. E alguns deles até chegaram a sugerir que ela era uma mulher nascida no exterior. A metade do século XX foi o auge da migração europeia para Nova York, e as manchetes sensacionalistas sobre uma prostituta estrangeira enganando um homem indefeso de 80 anos se espalharam como fogo. O escândalo revelou os profundos medos e suspeitas da cidade em relação à crescente onda de recém-chegados que estava abalando o seu mundo. Hannah permaneceu em Nova York por muitos anos. Ela vivia da renda dos muitos imóveis que possuía no Harlem. Depois ela se mudou para a parte alta de Manhattan, onde tinha mais anonimato. Depois da fama indesejada que ela havia adquirido em 1904, Platt faleceu em 1908, deixando uma herança de 10 mil dólares, equivalente a cerca de 350 mil dólares hoje, valor modesto diante de sua antiga fortuna. Sem surpresa, nada disso foi deixado para Hannah e ela não compareceu ao funeral. Na década de 1910, Hannah participou de várias transações de terras no Harlem, enquanto o bairro se tornava um refúgio para afro-americanos abastados. Com o avanço do renascimento do Harlem na década de 1920, Hannah viu pouco dessa explosão da cultura afro-americana na região. Em 1923, exausta por sua infâmia persistente em Nova York e talvez para evitar vários processos judiciais,
devido ao seu passado financeiro duvidoso, Hana decidiu partir de vez. Ela e seu mordomo japonês, Kato, embarcaram para a Europa e nunca mais voltaram. Hana então se estabeleceu na França. O que aconteceu depois disso é fonte de mito. Uma história conta que ela morreu em Paris. Outra afirma que ela faleceu com luxo na Riviera Francesa no final dos anos 1920. Foi um final colorido para uma vida colorida. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre Hana Elias. Espero que vocês tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aqui embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, também deixem aqui embaixo nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que postar. É isso, até o próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.